E se a médica achar que eu sou louca, Bruno? E se ela disser que o problema é muito mais grave do que a gente imagina e que eu preciso ficar internada longe do Mateus? Bruno apertou a mão dela e respondeu com firmeza, mas com carinho. Nada disso vai acontecer, amor. Você não é louca. Você está passando por algo que tem nome, tem tratamento e tem solução. E essa médica está aqui para ajudar você, não para te afastar do nosso filho. Quando finalmente foram chamadas para entrar no consultório, Bruno e Adriana encontraram a doutora Silvana, uma mulher de uns 45 anos com cabelos presos em um coque e uma expressão gentil, mas profissional. E ela cumprimentou os dois com um aperto de mão antes de indicar as poltronas na frente da mesa dela. Olá, Adriana e Bruno, sejam bem-vindos, podem ficar à vontade. Essa é uma conversa sem julgamentos, onde vocês podem falar abertamente sobre tudo o que estão sentindo. A consulta durou quase 2 horas e foi uma experiência intensa e libertadora ao mesmo tempo, porque Adriana finalmente pôde falar abertamente sobre tudo o que tinha sentido nos últimos meses, sem medo de ser julgada ou de parecer uma mãe ingrata por não estar conseguindo lidar com a maternidade. A doutora Silvana escutou com atenção e fez perguntas específicas sobre os sintomas que Adriana tinha apresentado, sobre os pensamentos que passavam pela cabeça dela, sobre como ela se sentia em relação ao bebê e em relação a si mesma. Adriana falou sobre como tinha se sentido inadequada desde o primeiro dia, sobre como cada vez que Mateus chorava, ela sentia que estava falhando. Eu me sentia um peso na vida dele, doutora. Sentia que cada vez que eu pegava ele no colo estava fazendo mais mal do que bem. E nos últimos dias, eu cheguei a pensar que seria melhor para ele se eu simplesmente não estivesse por perto. A doutora Silvana assentiu com compreensão, e então explicou que todos aqueles sentimentos eram sintomas clássicos de depressão pós-parto, que não tinha nada a ver com fraqueza de caráter ou falta de amor pelo filho, e que era uma condição médica real, causada por mudanças hormonais profundas combinadas com estresse emocional e físico extremo. Adriana, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O que você está sentindo não é culpa sua, não é fraqueza, e definitivamente não significa que você é uma mãe ruim. Significa apenas que seu corpo e sua mente passaram por mudanças enormes e precisam de ajuda para se reequilibrar, e está tudo bem pedir e aceitar essa ajuda. Na verdade, é a coisa mais corajosa que você poderia fazer. Adriana ouviu aquelas palavras e sentiu como se finalmente alguém tivesse validado tudo o que ela estava sentindo. Como se alguém tivesse dito que estava tudo bem não estar bem. E ela começou a chorar ali mesmo no consultório, deixando sair toda a culpa e toda a vergonha que tinha carregado durante meses, achando que era a única mãe no mundo que não conseguia ser feliz com o próprio filho. Bruno estava sentado ao lado de Adriana durante toda a consulta, segurando a mão dela e dando apoio silencioso, e quando a doutora Silvana explicou sobre o tratamento, ele se inclinou para a frente e perguntou com genuína preocupação: "O que exatamente eu posso fazer para ajudar a Adriana, doutora? Quais sinais preciso observar? Como devo agir se ela tiver uma crise ou se ela precisar de mim e eu não souber o que fazer?" A doutora Silvana sorriu aprovando o envolvimento de Bruno, e então passou os próximos 20 minutos explicando detalhadamente o papel do parceiro no tratamento de depressão pós-parto. Falou sobre a importância de estar presente, mas sem ser sufocante, sobre como observar sinais de piora sem ficar paranoico, sobre como incentivar Adriana a seguir o tratamento nos dias em que ela se sentisse desencorajada, e sobre como cuidar da própria saúde mental também, porque cuidar de alguém em tratamento psiquiátrico pode ser emocionalmente desgastante. Bruno, você precisa entender que esse processo vai ter altos e baixos. Vai ter dias em que a Adriana vai acordar se sentindo bem, e outros em que vai parecer que nada melhorou. E o seu papel é ser consistente, estar presente e lembrar ela de que isso é temporário e que ela vai melhorar. Bruno assentiu, absorvendo cada palavra e fazendo perguntas sempre que algo não ficava claro, porque ele queria ter certeza absoluta de que estava fazendo tudo certo, de que não ia cometer nenhum erro que pudesse atrasar a recuperação da esposa. Ele perguntou sobre sinais específicos que deveria observar, sobre o que fazer se Adriana acordasse no meio da noite com um ataque de pânico, sobre como reagir se ela tivesse pensamentos negativos sobre si mesma. E a doutora Silvana respondeu cada pergunta com paciência e detalhes práticos que Bruno